negativo, ele vai ganhando aquilo que chamamos de velocidade, de momento, até se enraizar completamente na alma. Estamos falando do perigo da apostasia. Eu disse anteriormente que esta epístola, ela contém 3 ênfases negativas acerca da apostasia e depois 3 ênfases positivas acerca da apostasia. Embora alguns tenham esta epístola como algo de conteúdo negativo, crítico, doído, essa epístola começa de forma positiva e termina de forma positiva. Por exemplo, se você olhar comigo os versos 1 e o verso 2. A propósito, as crianças que estão presentes podem se retirar para a EBD. Nós teremos o mesmo exercício da noite aos domingos pela manhã. Me desculpe, as crianças estão liberadas para a classe de EBD para que elas tenham mais tempo com os seus professores. Então, isso vai acontecer a partir de agora, aos domingos pela manhã, da mesma maneira como acontece aos domingos à noite. Antes da mensagem, elas saem, ficam conosco até o louvor e aí se retiram para terem o maior tempo possível estudando a palavra. Obrigado, desculpa o transtorno, o erro foi absolutamente meu. Muito bem. Falei então que esta epístola, ela tem ênfases. E existem 3 ênfases negativas, abordando o problema da apostasia, e 3 ênfases positivas. Dito isto, a epístola começa de forma positiva e termina de forma positiva. Vamos a Judas 1 e 2. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados. Aqui está o autor afirmando a igreja acerca do que ela é e do que ela tem como garantia em Cristo. Então começa de forma positiva, mas olha a maneira gloriosa como essa epístola termina. Versos 24 e verso 25. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então, ele começa de forma positiva, afirmando que nós somos chamados, guardados, amados, e depois ele termina dizendo: aquele que é poderoso para impedir que vocês tropecem. Então é uma epístola que fala de coisas difíceis, mas sempre numa ênfase de edificação. Vamos então relembrar aquilo que eu classifico como sendo as 3 ênfases negativas. E essas 3 ênfases negativas estão sob um título, e o título é este: Compreendendo a apostasia. Para que eu possa compreender a apostasia, eu preciso então, com a epístola, observar coisas negativas. A primeira delas é a rebeldia contra o santo. Depois, a rebeldia contra os santos. E por fim, a rebeldia contra a santidade. Então o autor da epístola tratará destas 3 coisas negativas: a rebeldia do homem contra Deus, o santo de Israel, a rebeldia contra o povo, os santos de Israel, a rebeldia contra tudo aquilo que é santidade da parte de Deus em seu povo e no mundo. Mas compreendendo a apostasia é um aspecto do problema. Eu preciso também, com a palavra de Deus, aprender como combatê-la. É triste quando você está diante de um problema, você sabe que é o problema, você é capaz de diagnosticar a situação, mas não tem solução para ele. Nós queremos situações problemáticas, mas queremos soluções para essas situações, não é mesmo?
nós não temos problemas em enfrentar problemas. A nossa dificuldade está em encarar problemas e não ter a menor ideia de como solucioná-los. Então, eu, em primeiro lugar, compreendo a apostasia, mas com o auxílio da palavra de Deus e o conteúdo de Judas, eu vou aprender a combater a apostasia. E aí, então, as 3 ênfases positivas. Primeiro, afirmações iniciais para perseverar, verso 1 e 2. O autor fala sobre estes aspectos iniciais que nos incentivam a perseverar. Depois, nós combateremos a apostasia, observando o que o autor diz acerca de nós veremos as exortações finais, como li nos versos 24 e 25, acerca de como perseverar. Então ele tem palavras introdutórias iniciais, orientações específicas e depois exortações finais, para que nós possamos ficar firmes em Cristo. Porque a apostasia é algo certo e é um perigo para todos nós. E nesse sentido, então, eu quero avançar com vocês para tratarmos do versos 11 ao verso 15 e falarmos então da rebeldia contra os santos. Uma vez tendo atacado o santo de Israel, não será muito difícil imaginar que a próxima linha de ataque será o povo dele. Porque uma vez que eu perco a reverência para com o absoluto, aquilo que não é absoluto é muito mais fácil de ser atacado e comprometido. Então, neste sentido, dos versos 11 ao verso 15, ainda lidando com esta ênfase negativa da apostasia, a rebeldia contra o povo de Deus, a rebeldia contra aquilo que Deus implantou em meio ao seu povo, aquilo que eu denominei a rebeldia contra os santos de Israel. É isso que nós vamos começar hoje a avaliar, a rebeldia contra os santos de Israel. Como que isto se processa? Bom, agora eu preciso que você olhe de novo aos versos 11 ao verso 15, porque eu quero dizer 3 coisas introdutórias. Não analisaremos as mesmas hoje, analisaremos a primeira destas 3. E a primeira coisa que eu quero tratar com vocês nesta manhã é isto: apostasia provocada pela eliminação do próximo. É assim que começa a rebeldia contra os santos. Nós já tratamos da rebeldia contra o santo de Israel. Agora, nós trataremos a rebeldia contra os santos. E o primeiro aspecto, com base nos versos 11 ao verso 15, é a apostasia provocada pela eliminação do próximo, através de uma comparação maldosa que leva ao crime. Em alguns instantes eu volto a isso. A segunda grande ênfase dos versos 11 ao verso 15 é a seguinte: apostasia provocada pela utilização do próximo. E isso se manifesta através de uma comparação avarenta que leva ao cálculo. Como que eu calculo para te usar? Essa é a questão. Então, em primeiro lugar, nós veremos hoje a apostasia provocada pela eliminação do próximo. Depois nós veremos a apostasia provocada pela utilização do próximo. Você se sente usado de vez em quando? Você já foi usada dentro e fora da igreja? Quando você tem aquela impressão de que alguém foi extremamente calculista e me usou para conseguir o que queria. A pessoa pisou, a pessoa me usou como um degrau. É nesse sentido que nós falaremos. A apostasia provocada pela utilização do próximo. Mas também com base nos versos 11 ao verso 15, nós veremos isso no futuro,
a apostasia provocada pela diminuição do próximo. E assim, a comparação invejosa que leva ao complô. Resumindo, 3 grandes ensinos com base nos versos 11 ao verso 15. Primeiro grande ensino, a apostasia provocada pela eliminação do próximo. Segundo, a apostasia provocada pela utilização do próximo. E terceiro, a apostasia provocada pela diminuição do próximo. E você observa que uma coisa segue após a outra naturalmente. Se eu elimino, é porque eu descarto, eu uso essa coisa, essa pessoa, ela é vista como algo pragmático, utilitário, serve, fica comigo, não serve, eu disponho. E obviamente essa pessoa será diminuída aos meus olhos. E é curioso que a apostasia espiritual passa pelo crivo do relacionamento na igreja. E nós precisamos relembrar disso. Bom, como propus, nós não veremos as 2 grandes lições, a apostasia provocada pela utilização do próximo e a apostasia provocada pela diminuição do próximo. Nós focaremos na primeira grande lição, a apostasia provocada pela eliminação do próximo. Eu disse anteriormente que Judas é especialista em usar argumentos em 3 estágios. No verso 1 e 2, vocês observam isso. Aqueles que são chamados, guardados e amados. E ele segue sempre assim, colocando o argumento em 3 pontos. Aqui no verso 11 não é diferente. Observe só como o verso acontece. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Observe de novo as 3 argumentações, os 3 pontos. Caim, Balaão e Corá. Quantos de vocês conhecem bem a história de Caim? Quantos de nós saberiam descrever bem a história de Balaão? Quantos de nós seriam precisos na descrição da história de Corá? E é com essas pessoas e com os erros que elas cometeram que nós aprenderemos muito acerca da apostasia. E a primeira pessoa que aparece nesse trio, Caim, Balaão e Corá, é obviamente aquele primeiro filho, Caim. Então nós veremos a apostasia que é provocada pela eliminação do próximo. E Caim eliminou o seu irmão Abel, através e motivado por uma comparação maldosa que levou ao crime. E aqui está a raiz do problema. Quando eu começo a comparar aquilo que eu sou com aquilo que outros são, quando eu comparo aquilo que eu tenho com aquilo que outros têm, e passo então, com esta comparação, a invejar de tal maneira que a única forma de resolver o problema é eliminar o meu próximo. Não buscar ser melhor no sentido de competição, mas de superação. A opção é eliminar aquilo que me constrange. E nós somos especialistas nisso. Vamos então a Gênesis, porque agora, para ver um pouquinho sobre Caim e aprender um pouco com os erros daquela pessoa, nós precisamos voltar a Gênesis. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. E embora você esteja tendo a impressão de que esse estudo vai longe, eu gostaria de garantir que não vai acontecer. Gênesis capítulo 4, vocês conhecem muito bem, é o contexto literário do estado paradisíaco do Éden, que agora entra num processo de completa turbulência. O pecado entrou em cena, a morte entrou na equação,
Os relacionamentos estão agora quebrados e nós veremos o rompimento de relacionamentos, a eliminação do próximo, o primeiro assassinato. E assim nós temos, em primeiro lugar, agora nós vamos olhar para Caim e aprender com o erro de Caim. E no final de tudo isso, a nossa esperança deve ser de orar, pedindo que Deus impeça que estas características que hei de mencionar não sejam encontradas em nossas vidas. Deus tenha misericórdia de nós e permita que aquilo que Caim praticou não seja praticado por nós. Olhemos para os erros de Caim e aprendamos com eles. O bom aluno aprende com o bom professor, mas também aprende com os maus exemplos. E aqui está um deles. Vamos lá então. Quando eu olho para Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, eu aprendo acerca de um Caim que manifesta em primeiro lugar mediocridade sacrificial. Aí começa o problema de Caim. Mediocridade sacrificial. A adoração de Caim é medíocre. O comportamento diante de Deus é medíocre. Nós veremos isso. Como eu sei disso? Versos 1 e 4. A4. Adão teve relações com Eva e sua mulher, e ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Aí está. Um oferece o outro oferece o melhor. E aqui começa o problema desta mediocridade sacrificial. Eu quero sacrificar, sim, eu preciso adorar, ok, mas eu vou até um certo ponto, eu não vou ao estágio do sacrifício. Eu oferto aquilo que é confortável, aquilo que é conveniente, aquilo que não trará grandes prejuízos. Primeira característica de Caim, mediocridade sacrificial. Segunda característica de Caim, versos 5 e 6, fala sobre um descontrole emocional. Verso 5, mas Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Primeiro, mediocridade sacrificial. Segundo, descontrole emocional. Quando Caim foi confrontado com o erro, ele se irrita. É possível que nós fiquemos doloridos com a correção, quando alguém chega e pontua para nós o erro. Pode doer, e certamente doerá em alguns. Mas nós não podemos incorrer nesse erro de ficarmos irritados e colocarmos tudo a perder, quando na verdade a oportunidade é de aprimoramento, ela é de melhoramento. Mas Caim não quis isso. A mediocridade sacrificial foi combinada com o descontrole emocional. Mas existe uma terceira característica em Caim que é interessante, verso 7. Se fizer o que é certo, Deus falando para Caim, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera. O desejo dele será contra você. O desejo de quem? Do pecado. Mas é necessário que você domine o mesmo. Isso é Deus falando com Caim. E aqui você vê então, em terceiro lugar, a impenitência espiritual. Caim não se arrepende.
ele não se quebranta e diz: realmente errei. A palavra do Senhor diz nesse verso algo interessante: mas se você fizer o que é certo, significa que alguma coisa vinha acontecendo de errado já há algum tempo. Essa oferta aqui não foi a única, existiram outras. São homens, eles estão aprendendo já na fase madura da vida e vem acontecendo isso desde o início. Alguma coisa está errada há algum tempo. E Deus está dizendo: Caim, se você não fizer o que é certo, não vai dar certo. Claro que vai. Preste atenção e corrija. Mas o problema de Caim é que ele tem em si uma impenitência espiritual. É triste, irmãos, quando você conversa, interage, ouve e se depara com uma pessoa completamente impenitente, não se arrepende, incapaz de dizer: me perdoa, eu errei, mesmo que você prove por A mais B que está errado. E é por esta razão que o Senhor Jesus Cristo diz: quando alguém errar, conversa com essa pessoa, se resolver o problema, está perdoado, está tudo certo. Mas se essa pessoa não se arrepende, o que você deve fazer? Leve uma ou duas testemunhas e tente argumentar e convencer essa pessoa, dê evidência de que o erro aconteceu e por A mais B provar que este é o caso, para que essa pessoa se arrependa e as coisas voltem à normalidade. Todavia, se essa pessoa insistir e mesmo à luz da evidência não se arrepender, faça algo mais. Leve essa pessoa diante da igreja. Leve. No meio batista, abrindo um parênteses, existia algo algumas décadas atrás praticado que se chamava Assembleia de Disciplina. Não era Assembleia Culto Administrativa, era Assembleia Disciplinar de Membros. Como pastor titular dessa igreja, eu quero fazer uma proposta. Vamos fazer um ensaio aqui. Quero propor que nós retomemos a Assembleia Disciplinar de Membros. Os membros serão colocados aqui na frente, o problema será exposto e vocês terão o poder ou não de ligar ou desligar. Os favoráveis a essa proposta, levante uma das mãos. Foi o que eu imaginei. Acontecia no meio batista. Assembleia Disciplinar de Membros. Jesus Cristo disse o quê? Vai e coloca diante da igreja. E se não se arrepender diante da evidência, não obstante as mesmas, então você deve considerar essa pessoa como um pecador, um publicano, porque não se arrepende. Caim não se arrependia. Impenitência espiritual. Em quarto lugar, e você observa como o ser humano é, como a psique humana é, como a palavra de Deus é, uma coisa segue após a outra, quase que naturalmente. Se eu sou impenitente no meu relacionamento com Deus, qual será o próximo estágio? Violência contra o próximo. Dá uma olhada comigo no verso 8. Violência relacional. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e seu irmão e o matou. Mediocridade sacrificial, descontrole emocional, impenitência espiritual, violência relacional. Preste atenção, não foi abrupto, não foi um surto. A chave não virou por um momento de provocação. Isto foi planejado. Oh, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos assim, planejadores da eliminação, porque pode acontecer conosco. Quinto, verso 9, estranhamento moral. Verso 9 diz: o Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? Em primeiro lugar, a aberta afronta,
a maneira desrespeitosa de falar com Deus. Mas em segundo lugar, a confissão pública de que eu não tenho responsabilidade alguma com o meu próximo. Se Abel sumiu do mapa, é problema dele. Eu não vou colocar cartazes na rua, procura-se. Eu não vou acionar ninguém para me ajudar na busca. Eu não farei uma operação pente fino na mata tentando encontrar, é problema dele. Eu não sou responsável por ninguém. Irmãos, nós precisamos orar. Quarta-feira nós pedimos que Deus nos abençoasse com humildade, com amor, e eu quero enfatizar isso. Nós precisamos, irmãos, cuidarmos-nos uns dos outros. É necessário que nós zelemos, que nós cuidemos uns dos outros. Difícil como seja. Mas aqui nós temos o estranhamento moral, quando a pessoa é completamente indiferente para comigo, ou para mim. Versos 10, 11, a sexta característica de Caim, a profanação ética. Eu disse acerca do estranhamento moral, eu não tenho responsabilidade nenhuma com o meu próximo. Mas agora, a profanação ética, versos 10 ao verso 12. O Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Esta é uma maldição de Deus sobre Caim, ou é uma maldição de Caim sobre ele mesmo? Eu tive um professor de grego, já mencionei isso anteriormente, de língua grega, norte-americano, Mark Downing, e ele dizia: Deus não precisa pesar a mão dele em maldição, ele precisa apenas retirar as mãos de bênção, e nós já estamos num predicamento impossível. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: você plantou Caim, e existe uma regra muito simples: você planta, e as consequências vêm. Profanação ética, a terra está marcada, a sociedade está marcada, nossa família está marcada. E, irmãos, não é isso que acontece conosco como igreja. A nossa terra está marcada, a nossa comunidade está marcada, e Deus tenha misericórdia e remova de sobre nós e de dentre nós isto que faz com que pessoas sejam eliminadas. Porque a apostasia começa com a eliminação do próximo. Em sétimo e último lugar, versos 13 ao verso 16. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Preste atenção, isso aqui é dedução de Caim. Isso aqui não é afirmação de Deus. Caim deduziu, porque Deus anteriormente, como disse, mencionou o quê? Caim, se você não fizer o que é certo, não vai dar certo. Faz o que é certo, meu filho. E ele reluta em fazê-lo, e opta por não fazê-lo. Estas consequências são deduções corretas de Caim. Lembre-se disso. Verso 15. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. É Deus dizendo: Caim pode ser diferente. Essa é a impressão que você tem, mas é possível ser diferente. O Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Percebe? Mesmo tendo diálogo, o afastamento continua. Porque o afastamento é um processo que começa aqui. Então eu tenho, recapitulando, mediocridade sacrificial, o descontrole emocional. Em Caim nós aprendemos a impenitência espiritual, a violência relacional, o estranhamento moral, a profanação
ética e uma conveniência, para terminar, existencial. Observe que Caim, embora esteja se afastando do Senhor, ele segue para uma outra região. Deixe-me dizer uma coisa: esta opção é a rota de menor resistência. É preferir o afastamento de Deus e daquilo que é correto do que me arrepender e fazer o que é certo. Caim se afastou, mas o problema sumiu? Não necessariamente. Nós podemos nos afastar, o problema será eliminado? Será corrigido? Não necessariamente. Nós precisamos da graça de Deus para não eliminarmos pessoas em nossas mentes e em nossos corações. Eu quero terminar citando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 5. Do verso 21 ao verso 26. Mateus 5, de 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Faça isso, por mais difícil que seja. Invista tempo a começar hoje, pedindo que Deus nos purifique e elimine de nós toda tendência de eliminarmos o próximo. E que Deus, para este fim, nos ajude. Amém. Quero convidar a irmã